aí um pouco de crença minha, e conseguirmos mobilizar a sociedade organizada de modo a impedir que decisões de acomodação ou de ignorar as decisões que estão sendo tomadas em nível muito alto de governo, eu acho que nós temos esperança muito grande. A indústria não é pequena, nossa economia é forte, nós estamos dando saltos muito importantes, a educação melhorou pra caramba, em muitos sentidos, mas há uma força muito grande que está empurrando a gente para quietude, acomodação. O Ministério é um exemplo rápido. No Ministério, a gente está sendo forçado claramente a tentar negociar os acordos e fazer os acordos comerciais. A própria indústria está falando, não, faz. O que a indústria quer? Quer importar componente, montar aqui e ganhar dinheiro. Para o capitalista está ótimo, para o país é uma caca. Longo prazo é uma caca. Essa questão que eu queria discutir com vocês. Tem um monte de número, tem um monte de mapa, se a gente for discutir isso, acho que pode ser bastante interessante. Como eu falei para vocês, não consigo fazer a ponte com a psicologia, mas queria alertá-los para isso. Nós temos um movimento de vencimento da pobreza, mas ele pode estar se esgotando pelo baixo crescimento econômico e o momento não é favorável. Nós estamos num problema conjuntural que pode se tornar um problema estrutural, dado o que está sendo feito lá fora e o fato, como dizem os nossos grandes pensadores de economia e de sociologia, nós somos uma nação dependente, frágil, periférica, subdesenvolvida, e que, por isso, a questão internacional para nós é fundamental. Nós não somos players importantes. Nós somos, como é que eu vou dizer? Nós somos o elo fraco da cadeia. Se nós não tomarmos cuidado, vamos continuar assim. Não digo que a gente vai regredir, mas a gente não deve avançar nos próximos anos se não tomarmos muito cuidado. Acho que é isso. Aborreci vocês demais? Não, né? Quase nada. Muito obrigada, Ricardo. Cheio de provocações e dúvidas, agora todos nós. E vamos, então, ao Marcos Vinícius de Oliveira. Bem, bom dia para todas, para todos. Bom dia para o Ricardo, que já, de alguma forma, se converte em um parceiro, né, do grupo de pesquisa de desigualdade, psicologia e desigualdade social, o grupo de pesquisa coordenado pela Ana Bock, do qual faço parte, e que vem colaborando, não é, para... Talvez, Ricardo, você precise ter mais falta de pudor para o exercício ilegal, entendeu? Nós não temos pudor nenhum de exercer ilegalmente a economia, a sociologia, a antropologia, né? Então, eu falo que eu comecei aqueles tempos que você começa a trabalhar numa equipe multidisciplinar, né? Aí depois multiprofissional, aí depois falam que tem que ser multidisciplinar, depois falam que tem que ser interdisciplinar, depois fala que o bom mesmo é o transdisciplinar, e eu agora, nessa idade já aposentado, chego à conclusão de que o sucesso é você ser indisciplinar, né? Então, eu estou muito à vontade na minha perspectiva indisciplinar, porque não vou responder a disciplina nenhuma, não estou aqui, inclusive, nem para responder a disciplina da psicologia em relação a ela própria, me sinto indisciplinar, mas estamos no lugar certo, porque estamos no lugar de um diálogo impertinente, não é? Eu lembro do impertinente daquele jeito que a mãe da gente dizia, deixe de ser impertinente, menino, né? Impertinente como algo indesejável, mas também vejo o impertinente como aquilo que não tem tido sucesso em se inscrever, em fazer parte, em pertencer. E possivelmente as razões pelas quais
certos temas se mantiveram impertinentes em relação à psicologia, são por absoluta indisposição da psicologia de buscar estas áreas, essas temáticas, estas esferas, essas conexões para um diálogo, né? A psicologia se constitui disciplinarmente, não é? No ensimesmamento internalista que pensa que existe uma interioridade, um dentro, e por isso os economistas até ficam assim, nossa, eu não sei fazer as conexões com a psicologia, não é? Mas a psicologia é aquilo que se expressa no funcionamento de cada organismo humano social na medida em que ele está vivendo na sociedade. Então, psicologia todos a temos, como economia todos sabemos dela porque vamos ao supermercado, pagamos impostos. E se a gente sai dessa perspectiva que coloca que os nossos objetos de conhecimento para se produzirem como disciplinas e no campo teórico têm que ser elevados a uma condição acadêmica, nós todos somos condenados a um analfabetismo sobre a existência. Então, acho que o grande desafio é de que a gente não tenha pudor de pensar que esses objetos todos que a academia classifica e produz artigo e produz publicação são objetos, na verdade, interferentes na dinâmica das nossas existências e que nós, como cidadãos e como seres pensantes, não vou dizer intelectuais, que seria uma especialização de ser pensante, mas como seres pensantes e que temos na esfera intelectual alguma ordem de veleidade, não podemos ter pudor de nos aproximarmos e de cometermos todos os sacrilégios, de cometermos erros, enganos, em diálogos com pessoas que tenham o conhecimento especializado, que possam fazer o diálogo, né? Quer dizer, nisso aqui é impertinente o que você está dizendo, mas nisso aqui pode se aproveitar. Assim, eu quero entender esse momento aqui desse diálogo impertinente entre a economia e a psicologia, entendendo que a economia funciona como uma espécie de esfera social, não é? Que regula todas as demais esferas sociais, e se é verdade que ela tem um poder de traduzir parte importante da nossa vida que está relacionada ao processo de reprodução material das nossas existências sob a linguagem das trocas econômicas, também nós temos que entender que a economia se constitui, neste presente momento, em um dos recursos fundamentais de produção da mistificação da existência humana na sociedade, né? É isso que faz a Miriam Leitão no Jornal da Globo, o Sardenberg no Jornal da Globo, o William Vatt no Jornal da Globo, que é produzir e oferecer à existência, às existências humanas comuns, né, impressões impactantes sobre de que se trata a existência. Quem assiste a sequência de noticiários desta emissora de TV tem a impressão de que a única razão, o único porquê, o único motivo, o único objeto de preocupação das nossas existências são as banalidades mais banais do cotidiano ou a economia. Então, ficamos condenados nos noticiários da forma como a economia nos é apresentada, com um tipo de centralidade, né, estupidificante. Nós somos estupidificados todos os dias
através da economia. A economia é um dos recursos fundamentais de produzir as formas de estúpidos que nós nos convertemos, de analfabetos sobre a realidade. Então, é interessante que eu gosto muito dos economistas, deixar claro para o meu amigo. Eu sou um indisciplinar. Então, como indisciplinar, eu não tenho respeito pela minha disciplina, quem dirá da disciplina alheia, né? Que eu não vou ter pudor nenhum aqui com a disciplina alheia, não tenho nenhum cuidado com a disciplina alheia, generalizo, faço generalizações assim, que deixam, muitas vezes, assim, afeta a sensibilidade. Tenho certeza que o Ricardo está recebendo aqui, com bom humor, não é, essas vociferações que estou produzindo aqui contra a disciplina. Mas eu queria chamar a atenção nessa perspectiva para uma outra conexão da economia com a psicologia, que é muito curiosa, né? Que é o mercado e suas susceptibilidades psicológicas. Porque é interessante que esses mesmos aos quais me referi dizem assim: o mercado está nervoso, o mercado está tenso, o mercado está animado, os investidores, cresceu o entusiasmo, né? Então, quer dizer assim, é interessante como é que, de alguma forma, a matéria da psicologia ela aparece nesse diálogo, principalmente referida numa condição, num discurso, obviamente, com um grande potencial alienante, porque se refere a uma entidade superestrutural e a mais poderosa, a quem todos nós temos que nos curvarmos, como os islamistas curvam-se em direção à Meca, temos nos curvar toda manhã, não é, em relação ao mercado. Aliás, começa assim, né? O primeiro noticiário começa já dizendo a bolsa, não sei o quê, quer dizer assim, passem as vossas vidas todas pensando no mercado. Obviamente que estou introduzindo, através dessa reflexão sobre psicologia e economia, porque eu acho que nós, psicólogos, como cidadãos, como pessoas, como indisciplinados, nós temos que perceber que esta matéria ela tem uma potencialidade configurativa dos modos de subjetivação social. Então, que essa matéria não pode ser... Nós precisamos de olhá-la com uma curiosidade de especialista, né? De especialista, de psicólogo, de dizer assim, como é que esse discurso econômico produz subjetivação, produz estados, modos de ser, modos de sentir, modos de comportar-se, não é? E um cidadão a quem reputo como de grande sensibilidade psicológica, né? Reputo como um homem que tem a sensibilidade psicológica que vem da sua origem social, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu me lembro que na crise econômica, o Inácio Lula da Silva, no seu potencial de criação de figuras, imagens e no seu lugar de comunicador social, ele foi lá e falou assim: marolinha. Isso é uma marolinha, crise nada, é uma marolinha. Pode consumir, pessoal. Vai lá e consome, que isso não vai pegar aqui, não. Marolinha. Né? E que nós tivemos uma reação, né? Uma reação econômica surpreendente. Como é que o mundo desaba e aquele grupo que estava acessando ao consumo foi capaz, né, de aproveitar aquela margem de manobra. É essa margem de manobra que eu acho que, nesse momento, você também nos diz que está esgotada, ou um tanto esgotada, que é uma margem de manobra em relação ao mercado interno que se constitui dispensando a participação econômica
que 30%, 40% da população total do país. Quer dizer assim, um capitalismo que se dá o luxo, o capitalismo brasileiro, se dava o luxo de dizer eu posso funcionar, não é? Desprezando a participação econômica desses milhões que estão aí abaixo da linha de pobreza, né? Então, eu considero, às vezes, que o Luiz Inácio, na verdade, deve ser considerado não como um revolucionário de transformações sociais, mas como um modernizador do capitalismo brasileiro. Uma coisa, vamos combinar, uma coisa assim, sem nenhum glamour, né? Uma coisa sem nenhum glamour, modernizador do capitalismo brasileiro. O capitalismo produziu uma espécime, uma variável, uma variante de capitalismo historicamente, e nesta variante do capitalismo, efetivamente, não foi preciso utilizar a potencialidade produtiva de todos e a potencialidade de todos como integrantes do mercado, participarem do mercado, né? Então, é surpreendente, e só isso explica que esse país tenha 230 milhões de habitantes. 230 milhões? Não. 208 milhões de habitantes. Eu confundo com o número de psicólogos por habitante, às vezes dá 230 milhões, 230 mil, eu confundo. 203 milhões de habitantes, né? Portanto, um dos países que está mais bem situado na escala de tamanho, quantidade de gente que vive aqui, posso ocupar, ao mesmo tempo, sem que ninguém se interrogue como isso foi possível e tem sido possível ao longo da história, o lugar de sexto lugar na economia mundial. O sexto lugar do mundo que mais produz riqueza, que é o sexto lugar da economia mundial. E ser, ao mesmo tempo, né, estar na rabeira dos países que mais concentram renda, ou seja, ser um dos campeões. Aliás, caminhávamos para esse campeonato, já estava quarto lugar, quinto lugar, estávamos ali, podíamos chegar ao primeiro, entrou o Luiz Inácio e atrapalhou o jogo, nós passamos lá, somos hoje o 8º país em desigualdade social. Eu falo, este é um fenômeno que precisa ser explicado, e não é só pela economia. Como é possível produzir na história um país que tenha, ao mesmo tempo, a condição de ser um país mais produtor de riqueza, sexta economia mundial, e possa, ao mesmo tempo, não é um paísinho com 20 milhões de habitantes, com 60 milhões de habitantes, é um país, né, que tem, portanto, eu falo isso do tamanho, o número de pessoas que tem, para dizer do dinamismo da economia, da necessidade, da quantidade de trocas econômicas que uma sociedade que tem 200 milhões de habitantes, como é que a quantidade de coisa que circula, né? Que ela tem a potencialidade de circulação de mercadoria, que é uma sociedade desse tamanho, e de que ela seja o 8º país em desigualdade social, já tendo sido o 6º, e foi o 5º, enfim, e que regrediu para o 8º país. Então, acho que isso deve nos interpelar como brasileiros, isso deve nos interpelar como cidadãos, né? Deve nos interpelar como psicólogos, né? E deve nos interpelar, sobretudo, como impertinentes, né? Isso deve nos inquietar. Este é um mistério que a história desse país, essa equação, não é uma equação provocativa. A economia não pode explicar só os fluxos econômicos, por onde que andou, o que entrou, o que explorou, o que vendeu, o que comprou. Não pode dar conta de explicar que tenha sido assim. Não foi
a estupidez dos brasileiros é que mantém sociedades com características como esta, ou a indisposição, a má vontade da elite, como algumas vezes se quis atribuir. Raimundo Fauro fala um pouco assim, uma elite, né, os donos do poder, né, os donos do poder. Uma elite perversa que pega e que fica para si, que concentra, que dá jeitinho de manter. Não dá para explicar, como se fosse apenas má vontade. Aí é abusar da psicologia. É abusar do recurso à psicologia. Dizer, nós temos uma elite com má vontade, nós temos uma elite perversa, nós temos uma elite má, né? Que acaba sendo, a tese acaba levando a você pensar que tem uma elite má aqui, que não gosta. Ora, isso está lá desde de Hobbes, que todos contra todos, e ninguém gosta. Não é essa elite aqui, não. A norte-americana não gosta, a sueca não gosta. Ninguém gosta de tendo, repartir, dar, distribuir. As coisas não podem estar explicadas por uma disposição, uma índole psicológica, que eu acho que também é um mau uso da psicologia para explicar a história de um processo que produz o nível de concentração de renda que nós estabelecemos no nosso país. Então nós precisamos de algo mais para interpretar, né? E eu falo sempre que o que fica de algo mais, a informação que fica faltando para a gente produzir uma interpretação mais justa, é o lado de baixo da equação, né?